aqui um pouco, só falar um pouco sobre a estrutura que nós usamos. Ela não é santificada necessariamente, mas só os princípios que estão por detrás dessa estrutura, que são preciosos e que eu vejo que os irmãos também têm colocado em prática esses princípios. Então, esse é o nosso plano. Daqui um pouco vou estar usando o quadro, vou estar mostrando um pouco essa estrutura que é usada. E depois nós vamos abrir para perguntas também, se Deus quiser. Então, tem alguns irmãos que têm talvez algumas perguntas e sobre o funcionamento na prática, de como fazemos as células, o discipulado 1 a 1, os grupos de evangelismo. Então, queremos abrir para perguntas. Antes, porém, de falar da estrutura, deixa eu só contar mais um testemunho sobre o fator Barnabé, que demonstra um pouco como isso é usado constantemente na nossa visão da igreja, nas casas, as células e no trabalhar como é feito. Minha esposa estava liderando lá em Santarém uma igreja na casa, uma célula que era heterogênea. Estamos agora cada vez mais nos tornando com células homogêneas, igual aqui em Porto Alegre. Mas era uma célula com vários casais de empresários e pessoas, várias pessoas de todas as idades e tudo. E nessa célula, então, tiveram um aniversário de alguém. E eu me lembro que, apesar de eu estar supervisionando muitas células, por ser minha esposa e tal, eu estava lá nesse aniversário, na casa de um empresário lá em Santarém, e tinha muitos irmãos, e também tinha 2 casais que ainda não eram seguidores de Jesus. E durante aquela festa de aniversário, os comes e bebes, o bate-papo, espalhado pelas salas daquela casa, desse empresário, as mulheres estavam pondo em prática o fator Barnabela, né? Que elas estavam lá, não sei se era na cozinha ou lá numa das salas, todas as mulheres estavam ao redor dessas 2 senhoras, uma era mais jovem, outra um pouco mais idosa, estavam ao redor delas, praticando o fator Barnabela. Em outras palavras, o candidato à integração deve ser o centro das atenções. Então todas as senhoras estavam lá, ouvindo elas, fazendo perguntas, cultivando uma amizade profunda com aquelas 2 mulheres. Foi uma coisa muito linda. Eu mesmo não estava nem notando, porque eu estava numa roda, juntamente com um discípulo meu, o pastor Sandro, e juntamente com alguns empresários, e nós estávamos contando piadas evangélicas. Eu já tinha pregado sobre o fator Barnabé, mas lá estávamos nós, e os 2 maridos daquelas senhoras estavam por lá, batendo papo um com o outro, os 2 homens não seguidores de Jesus. Minha esposa, com a percepção que Deus tem dado para as nossas esposas, ela notou logo que elas estavam praticando a mensagem que Deus me deu, mas que eu e os outros não estavam praticando, né? E ela passou por lá, ela só falou assim, porque se ela tivesse chegado lá e falado alguma coisa, os homens poderiam ter notado, né? Então ela passou de uma forma muito tranquila e só falou assim: olha o Barnabé, gente! Os 2 homens, claro, não sabiam o que era Barnabé, né? Eles nunca tinham ido nem para o prédio da igreja, do prédio, né, da congregação. Mas, quando ela disse isso, aí eu me toquei. Eu olhei e realmente as mulheres estavam pondo em prática. E nós, homens, não estávamos, né? E eu falei para eles, gente, misericórdia, nós estamos pisando na bola feio, rapaz. Olha os 2 lá, isolados, vamos lá e tudo. Mas nós falamos de uma forma bem legal, e aí de uma forma bem espontânea, pegamos cadeiras, também rodeamos a eles. E aí passamos tanto tempo com eles, praticamos por tanto tempo o fator Barnabé com eles. Não deu em outra, aqueles 2 casais entregaram sua vida a Jesus. E um deles se tornou líder de célula, depois supervisor de célula. Até hoje, essas famílias são uma bênção na nossa igreja. Então, nós temos visto esse tipo de coisa funcionar. Às vezes, nós temos que relembrar uns aos outros, né? Olha o Barnabé, gente. Mas é importante praticarmos em nome de Jesus. Agora, eu gostaria de
de compartilhar um pouco com vocês sobre as estruturas espirituais. Você sabe que Jesus disse, não deve colocar o vinho novo em odres velhos. E vocês sabem por quê, né? O odre era uma garrafa feita de couro de animais. E aquele couro, então, depois de um certo tempo, ficava velho, endurecia-se. E se colocasse o vinho novo, na medida que o vinho novo ia passando o tempo, ele ia fermentando, ele ia estourar aquele odre velho, que já estava endurecido, não tinha mais aquela flexibilidade, e aquele odre velho, então, estouraria, acabaria com o odre, e pior ainda, perderia o vinho. E sabe, isso tem acontecido muito, nós temos visto muitas vezes um novo mover do Espírito, uma nova unção, a graça de Deus, tantos ensinos preciosos, profundos, né, sobre o reino e sobre o senhorio de Cristo e sobre discipulado, ensinos preciosos, profundos sobre o caráter, mas muitas vezes temos procurado ainda temos o vinho novo, mas com as estruturas velhas. Então o que acontece? Não se coloca vinho novo em estruturas velhas, porque quando isso acontece, elas vão estourar mais cedo ou mais tarde. E o pior, irmãos, não é somente muitas estruturas velhas por aí que têm se rachado, têm tido problemas, mas o pior é o tanto de vinho novo que já foi desperdiçado por causa de estruturas que foram despedaçadas. Porque não se coloque vinho novo em estruturas velhas. Agora, veja bem, o vinho tem que sempre se renovar, não é verdade? Nós não podemos sobreviver com o maná de ontem. Toda hora tem que ter vinho novo. Assim também é frustrante. Mas as estruturas toda hora vão mudar. Tem que ser muito dinâmicas. Nós gostaríamos de colocar a coisa dentro de uma caixinha de sapato e dizer, da agora em diante, até Jesus voltar, vai ser essa estrutura. Não vai ser assim. Porque assim como o vinho sempre renova, a estrutura toda hora também é dinâmica, flexível. Ela não pode perder a sua elasticidade. Então nós temos que sempre correr atrás da nuvem. Deus não tem compromisso com as coisas que Ele já nos ensinou para só ficar estacionado lá. A nuvem vai continuar, nós temos que sempre estarmos com mentalidade aberta, prontos para mudar, para crescermos. Por isso que nós temos mudado tanto. Toda hora estamos mudando. As estruturas também, temos que estar abertos. Agora, os princípios bíblicos, esses sim são transferíveis, esses sim são transculturais, esses sim são aplicáveis. Agora, como aplicar esses princípios bíblicos? Aí, cada um vai ter que buscar de Deus. Cada presbitério buscando de Deus, ouvindo o coração de Deus, na aplicação dos princípios bíblicos. Até porque Deus não é fã de clone. Então tem muitas pessoas que têm tentado fazer uma caixinha. Então, tem que ser assim. Então, você tem que seguir o nosso modelo. E tem que seguir bem do jeito que a gente faz. Se você, ou é tudo ou é nada. Senão não pode... Misericórdia, não é assim que funciona. Quando se fala de modelo de igreja local, Deus não é fã de clone. Ele quer que cada presbitério busque ao Senhor, receba de Deus os planos dele. Agora, o que nós podemos fazer, muito e muito mesmo, aprendermos uns com os outros sobre os princípios bíblicos e a aplicação desses princípios. Podemos pegar ideias uns dos outros de como aplicar esses princípios. Não é verdade? Então, esses princípios bíblicos que estão por detrás, tanto do vinho novo como dos odres novos, são transferíveis. E eu gostaria de falar então sobre essas estruturas espirituais, os princípios bíblicos que estão por detrás dos odres novos. Agora, por outro lado, na medida que eu vou compartilhando aqui, eu vou falando um pouco do nosso modelo, da nossa estratégia. E eu não estou dizendo em si que é o melhor modelo, muito pelo contrário. Como eu disse, nós estamos toda hora aprendendo e crescendo com outras pessoas, né? E aqui foi uma salada santa que aconteceu. Nós aprendemos com tantos modelos. Na realidade, só foi aperfeiçoado
o modelo que usamos lá em 1999, que nasceu oficialmente o MDA, que chamamos. Mas, mais uma vez, nós não achamos que é sagrado o nosso modelo, ou é melhor do que os outros. Não, muito pelo contrário, estamos aprendendo e crescendo e um com o outro. Então, não estamos propondo aqui o modelo, só estamos contando a nossa experiência, como nós usamos esse modelo, e estamos abertos e prontos a mudar e aprender com os irmãos e também responder perguntas sobre como ele funciona. Para nós, é um modelo que tem funcionado fantasticamente bem. A Bíblia fala que o próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu vou usar esse quadro branco como se fosse representando o reino de Deus, tá? Vamos colocar aqui. É interessante que, desde o início da terra, Deus tinha um propósito. E alguns têm dito assim, e eu concordo 100%, o propósito dele é ter uma família, né, com muitos filhos semelhantes a Jesus, e assim trazer a alegria ao coração de Deus. Outros têm dito que o propósito de Deus desde o início era formar uma noiva, né? Uma noiva para o seu filho. E outros, e tem várias facetas, várias formas que você poderá encarar isso. Mas um dos propósitos também que Deus tinha desde o início era de encher a terra com a glória dele. Com a glória dele. Por isso, aquela aparentemente santa obsessão, quando ele disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai e enchei a terra. Por que ele disse isso? Porque naquela época, Adão e Eva refletiam a glória de Deus. E a visão que Deus tinha para eles era que eles crescessem em intimidade com ele, andando no jardim, e que eles refletissem perfeitamente essa glória dele. E se Adão e Eva, então, ao refletir a glória dele, se reproduzissem, crescessem e multiplicassem em muitos seres humanos que também refletissem a glória de Deus, assim e somente assim a terra poderia estar cheia da glória dele, como as águas cobrem o mar. Só tem uma forma da terra estar cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, é se a terra estiver cheia de seres humanos que refletem perfeitamente a glória de Deus. Não é lindo isso? Então, por isso, essa ordem: crescei e multiplicai e enchei a terra. Por quê? Porque assim como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Então, esse é o propósito original de Deus: encher a terra com a glória dele. E encher a terra com a glória dele através de seres humanos que refletem perfeitamente a glória dele. Agora, esse propósito original de Deus nunca mudou. Até hoje continua. Só que agora não é para Adão e Eva mais que ele diz para a igreja: crescei e multiplicai e enchei a terra, né, de discípulos. Porque uma vez que a terra estiver cheia de discípulos que refletem perfeitamente a glória de Deus, assim como ele vive, será cheia a terra da glória dele. Agora, o reino de Deus inclui tantas coisas. O reino de Deus, por exemplo, faz parte, um dos aspectos do reino de Deus é combater a pobreza, a miséria, é combater a fome. E às vezes pessoas têm usado essa frase, o reino de Deus, para justificar muitas vezes, por exemplo, a falta de compromisso numa igreja. Você fala assim: meu irmão, você está congregando numa igreja local? Ah, querido, eu congrego aqui, congrego ali, eu tenho a visão do reino. Você já ouviu essa antes? Tem a visão do reino. Outros até justificam para coisas assim mais absurdas. Por exemplo, alguém que está trabalhando muito para ajudar os pobres lá na África, né, dando comida para as crianças pobres lá na África. Aí você chega lá e fala: que lindo, isso faz parte do reino. É isso mesmo, a minha visão é do reino. Agora, quando você está dando comida para as crianças, você está falando para elas
de Jesus? Não, 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 não. O reino de Deus também é combater a pobreza. Eu só estou ajudando com comida, não falo nada sobre Jesus. Agora, qual é o problema? Essa pessoa está esquecendo qual é o coração do reino. Olha aqui. Qual é o coração do reino? O coração do reino de Deus, creio eu, é a igreja do Senhor Jesus. O que Jesus disse? Eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse em outra ocasião, quem comigo não ajunta, espalhe. Em outras palavras, se você não está edificando a igreja do Senhor Jesus, está numa canoa furada, está desfocada. Então a pessoa que está aqui, vamos supor, aqui essa marca aqui, está no reino de Deus? Tá. Mas está no coração do reino de Deus? Não. Então essa pessoa está focada em ajudar os pobres na África. Mas se não estiver também ajudando aqueles pobres a conhecer Jesus como Senhor, então ela está desfocada. Ela está talvez até distraindo do coração do reino de Deus aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Eu creio que deu para entender claramente. Agora, outra pergunta. Qual é o coração da igreja do Senhor Jesus? Creio eu que o coração da igreja do Senhor Jesus é a igreja local. Interessante que essa palavra no grego, eclésia, ela é usada mais vezes no Novo Testamento, se referindo à igreja local, do que à igreja mundial do Senhor Jesus. Interessante. Não é porque ela é mais importante, mas é porque ela é o cerne da igreja do Senhor Jesus. É a igreja local. A igreja local. Interessante que lá no livro de Apocalipse, o primeiro capítulo, depois vocês podem verificar, apóstolo João diz assim, que ele estava no Espírito no dia do Senhor, e ele ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta. E a Bíblia diz assim, que ele virou para ver quem era que estava falando com ele. Nós sabemos que era Jesus. Mas interessante, que ele virou para procurar Jesus, para ver quem era o dono daquela voz. Mas quando ele virou, a primeira coisa que ele viu, diz a Bíblia, não foi Jesus. Foi 7 candeiros de ouro. Ele falou, e eu vi 7 candeiros de ouro. E aí, a primeira coisa que ele viu foi 7 candeiros de ouro. E o que são os 7 candeiros de ouro? Representam 7 igrejas locais. 7 igrejas locais. E o número 7 é o número completo, da perfeição. Então, quando alguém está procurando Jesus, primeiro ele vê a igreja local. É a manifestação física, presente aqui na terra, do corpo de Cristo. Agora, olha só que lindo. Aí ele diz assim, e no meio dos 7 candeiros, eu vi um vestido assim, assim, assim. Quer dizer, o que ele viu? Aonde ele encontrou Jesus? No meio da igreja local. No meio da igreja local. Então você vê a centralidade, a importância da igreja local. Agora, vocês vão me responder uma pergunta, por favor. Esse ponto bem aqui. Esse ponto bem aqui. Está no reino de Deus, sim ou não? Sim. Está na igreja do Senhor Jesus, sim ou não? Mas está no coração de tudo? Não. E bem aqui que se encontram, queridos, o que são chamados as organizações paraclesiásticas. Por exemplo, Jocum, Adonep, Cruzado Estudantil Profissional para Cristo, etc, etc, etc. Essas organizações são más? Não, não, não. Elas são boas se elas estiverem focadas para abençoar o coração. Está entendendo? Quando essas organizações ajudam a igreja local a crescer, ajudam realmente
focalizar, como eu já vi, por exemplo, essas organizações, às vezes, nos ajudarem tanto. E todas as vezes que elas chegam em Santarém, querem trabalhar, eu falo, fantástico, mas vai ser de acordo com essas regras aqui. E eu coloco as regras e faço elas funcionar para ajudar a igreja local. Está entendendo? E aí eu coopero com eles ficam felizes, porque muitas vezes eles estão só precisando de uma orientação. E eu tenho visto eles serem muito usados para ajudar a nossa igreja local. Mas se não tiver cuidado, o que acontece com essas organizações? Ah, não, a visão é do reino, aquela coisa toda, e acabam competindo com a igreja local. As próprias organizações evangélicas, bem intencionadas, ganham almas como jocumeiros, ganham nas praças e tudo. E para onde foram aquelas almas? Você está entendendo? Então, acabam competindo, muitas vezes, em vez de estar abençoando a igreja local, estão o quê? Competindo com a igreja local, sugando recursos da igreja local, sugando obreiros da igreja local, sangrando a igreja local. E eu digo o seguinte, uma organização para-eclesiástica que está fazendo isso, competindo com a igreja local, uma de duas coisas tem que acontecer. Ou ela tem que aprender a reverter essa situação para abençoar a igreja local, ou é melhor ela nem existir. Porque eu creio mesmo de todo o meu coração que só justifica a existência de uma organização para-eclesiástica, só justifica a sua existência se ela estiver ajudando a igreja local. Agora, qual é o coração da igreja local? A igreja na casa. A nomenclatura usada mundialmente, hoje em dia, é célula para a igreja na casa. Por isso que nós adotamos finalmente o nome de célula. Nós sempre chamávamos grupo familiar, outra coisa. A nomenclatura não é importante. O importante é o princípio bíblico. A igreja reunindo na casa. A igreja reunindo na casa. Agora, mais uma vez, vocês vão me responder. Esse ponto aqui, está no reino de Deus, sim ou não? Sim. Está na igreja do Senhor Jesus? Sim. Está na igreja local? Sim. Mas está no coração de tudo? Não. E aqui mesmo nós vemos, são os famosos ministérios da igreja local. Muitos ministérios preciosos e necessários. Ministério de intercessão, ministério de louvor e adoração, ministério disso, ministério daquilo, de assistência, de visitação. Agora, escuta bem, preste bem atenção. O diabo é muito sujo. Quando ele viu que os discípulos compromissados com Jesus não iam mais jogar fora seu tempo assistindo novela, assistindo porcaria, só fofocando e coisas assim, ele faz o seguinte, eu tenho que ocupá-los de outra forma, então. E o diabo, então, muitas vezes, porque o maior inimigo do excelente não é o ruim, é o bom. E muitas vezes o que eu tenho visto que discípulos que amam muito Jesus ficam tão ocupados com tanto ativismo, tanto ministério, é reunião disso, é reunião daquilo, é ministério disso, é ministério daquilo, e tal, e tal, e tal. Não tem tempo para ganhar almas, para cuidar de vidas. Você está entendendo? Estão tão ocupados nos ministérios. Então, eis o grande desafio de uma igreja local que quer funcionar nos moldes bíblicos. Ela não pode acabar com os ministérios, mas ela tem que saber direcionar esses ministérios para ajudar a igreja na casa, para abençoar a igreja na casa. Porque, mais uma vez, olha aqui, se esses ministérios estiverem competindo com a igreja na casa, sugando o tempo, eu não posso participar tanto da igreja na casa porque tem ensaio disso, tem aquilo lá, tem aquilo outro, eu estou no coral, eu tenho que fazer isso. A pessoa ocupa todo o tempo dela com coisas bonitas e boas, mas que não estão avançando o reino, Então, esses ministérios que estão competindo com a igreja na casa, que estão sugando a energia dos membros, o seu tempo, para que não tenha tempo para se dedicar na igreja na casa, esses ministérios têm que ou ser redirecionados, ou senão é melhor acabar com eles.
porque nós temos que focar no foco de Deus. E esse é o foco de Deus, é a igreja na casa. Você pode notar na Bíblia que o centro de atividades da igreja local era nas casas. Era nas casas. É aqui que tudo funcionava, que tudo acontecia. Amém? Agora, talvez você diga, mas isso é bíblico, pastor, igreja na casa? Bem, você sabia que a Bíblia está tão encharcada de igreja na casa? Não é só no livro de Atos, em tantos lugares em Atos, mas Romanos, 1 Coríntios, Filemon e Colossenses. São 5 livros do Novo Testamento que ensinam sobre a igreja na casa. 5 livros no Novo Testamento. E eu vou só pegar um trecho com vocês, só para nós. Eu sei que vocês já sabem disso, é um pouco chover no molhado, mas é gostoso, em vez em quando, ver isso aqui. Olha em Romanos, esse trecho eu gosto muito, que eu acho ele tão interessante. Romanos capítulo 16. E eu posso estar enganado, queridos, mas a minha convicção que Paulo escreve essa carta, claro, nós sabemos que o Espírito Santo estava escrevendo para a igreja toda, mas Paulo estava escrevendo para a igreja de Jesus em Roma. Só que no final da carta, ele dá uma saudação e aparentemente ele menciona uma lista de nome de líderes das igrejas nas casas, o que os irmãos chamariam de discipuladores. Por exemplo, veja aqui o que ele fala, começando com o versículo 3. Vamos, versículo 3 e 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Agora, o show, ele fala o seguinte, que na cultura oriental, em que a Bíblia foi escrita nesse contexto histórico da cultura oriental, você nunca, mas nunca coloca o nome da mulher primeiro, a não ser que tenha uma razão muito boa para isso. E para Paulo colocar o nome da mulher primeiro, tudo indica, e o contexto aqui é a igreja que está na casa deles, tudo indica que ela, que tinha mais tempo, talvez, ou talvez era mais antiga na fé, tinha mais experiência, porque depois, em outro livro, Paulo coloca o nome do Áquila primeiro, não sei se você sabe disso. Mas nossos grupos mistos lá em Santarém, muitas vezes a mulher é a primeira líder do grupo, mas depois o marido vem crescendo, até porque ela aprende a trabalhar assim, e logo ele que é o líder. É interessante da igreja na casa. Agora, isso não quer dizer que o Áquila era submisso a Priscila. Não. Em termos da família, a Bíblia é muito clara. Priscila era submissa ao Áquila. Mas em termos da igreja na casa, talvez porque a Priscila tinha mais tempo, tinha mais experiência, tudo indica que ela que liderava a igreja na casa, pelo contexto histórico que nós podemos perceber aqui. Pode ser também um equívoco, mas bem provavelmente é o que o texto está demonstrando. Continuando ainda no versículo 4, ele diz, no versículo 5, segunda parte do versículo 5, saudai meu querido Epêneto. Tudo indica que Epêneto era também um líder de célula, né? Um discipulador. Ele é primícias da Ásia para Cristo, quer dizer, um dos primeiros que se converteram lá, e agora é um líder também de uma igreja numa casa. Inclusive, irmãos, vocês vão ver vários nomes aqui criativos, se quiser dar, assim, procurando nome para um filho seu, se você tiver ainda nascendo com algum filho, né? Epêneto. Outro fala aqui, versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Quer dizer, Maria também, aparentemente, era uma poderosa líder de célula, na minha opinião. Saudai Adrônico. Olha que nome lindo, Adrônico. E Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato. Amplíato, ele tinha uma visão bem ampla.
Meu dileto amigo no Senhor. Na realidade, no grego deve ser nomes bonitos, em português que parecem estranhos, né? Saudai Urbano. Urbano era irmão do Rural, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Estaques era uma estaca, né, na obra de Deus. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Olha que mais. Saudai os da casa, diga os da casa. Os da casa de Aristóbulo. Parece que é uma lista de líderes de igrejas nas casas. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa, diga os da casa. De Narciso, que estão no Senhor. Olha esse próximo. Saudai Trifena e Trifosa. Se você tiver filhas gêmeas, é uma boa sugestão. Eu imagino, Trifena e Trifosa eram duas solteironas, bem fofonas, mas muito ungidas, sabe? Que trabalhavam muito para Jesus. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Irmãos, ele está falando aqui de líderes, homens e mulheres. Amém? Diga em voz alta, Deus não tem preconceito contra as mulheres. Amém? Trifena e Trifosa são mais duas exemplos poderosos disso, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor igualmente, a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai, olha essa igreja na casa aqui, é poderosa. Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que o quê? Se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então tudo indica que é uma lista aqui de igrejas nas casas muito poderosas, e todas essas igrejas nas casas, onde estavam? Dentro do contexto da igreja local de Roma. Que coisa linda, né? Que coisa tão preciosa. Agora, queridos, se é para ter ativismo, ou seja, ativismo não, mas muitas atividades, deve ser nesse contexto da igreja na casa. Mas até aqui, se não tiver cuidado, pode ficar desfocado. A pessoa começa a fazer tanto churrasco, tanto jogo de vôlei, uma célula com a outra, tantos lanches, tanta alegria, aleluia, glória a Deus, que de repente ela não está fazendo discípulos mais. Então nunca podemos esquecer qual é o coração da igreja na casa. Tem mais um coração aí, tá vendo? E qual é esse coração? É o discipulado. Um a um. Então, esse discipulado um a um, né, esse modelo todo, nós chamamos MDA, modelo discipulado apostólico, mas esse discipulado 1 a 1, nós também chamamos de MDA, que é microcélula do discipulado apostólico. Essas duas pessoas formam uma microcélula. Dessas microcélulas, reunindo toda semana, só na congregação central de Santarém temos 1.357. Perdão. 5.000, não. É 7.570, isso mesmo. 7.570 desse coração aqui. Desse coração. Agora, desse coração aqui, a igreja na casa, que são 1.357, se Deus quiser, até o final do mês, 1.408. Agora, isso aqui, olha. Está vendo onde está esse homenzinho aí? Eu comecei a sonhar anos atrás que todo discípulo, todo seguidor de Jesus, toda pessoa que se convertesse na nossa congregação, desde o mais novinho convertido até os presbíteros, todos, sem exceção, de estarem bem aqui, todos sendo cuidados um por um. Esse discipulado, um por um, sendo realizado
por um discipulador que também faz parte da mesma igreja na casa, todos congregando na igreja na casa, na célula, e todos congregando na igreja local, e todos participando da visão da unidade do corpo de Cristo. Começamos a sonhar com isso, anos atrás, e perseguir isso fortemente. E pela graça de Deus nós temos visto esse sonho se tornar cada vez mais uma realidade. Está funcionando perfeitamente como deve? Não, sempre tem coisas para melhorar. Mas está indo tão bem. Nós estamos tão animados sobre isso. Tão animados. E deixe-me dizer uma coisa aqui, antes de abrirmos para perguntas. Nesse ponto aqui, tem vários mandamentos que parecem tão absolutos na Bíblia, mas se a pessoa estiver aqui nesse ponto, ela está cumprindo todos os mandamentos. Porque esses mandamentos às vezes parecem até se contradizer. Por exemplo, buscai em primeiro, diga primeiro lugar o reino de Deus. Se ela estiver aqui, ela vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Se ela estiver aqui, ela está edificando a igreja do Senhor Jesus. A importância da igreja local e toda aquela visão, a importância da igreja na casa e a grande comissão, ide fazei discípulos de todas as nações. Então você vê que aqui ela está cumprindo com esses mandatos de uma forma assim muito coerente. Então isso é o que nós chamamos de estruturas e que nós temos visto. E nós temos então feito uma coisa, se você pegar uma linha aqui, igreja local, então vamos dizer, o culto de celebração uma vez por semana. No nosso caso é assim, culto de celebração uma vez por semana. Igreja na casa. No nosso caso, cada caso é diferente. Agora não estou falando tanto mais de princípios, estou falando de como funciona lá. Igreja na casa é a reunião da célula, uma vez por semana também. E o discipulado 1 a 1. Uma vez por semana também. Nós chamamos, quantos discípulos você tem? Ou quantos MDAs? Porque são quantas microcélulas. Está entendendo? Então, às vezes usamos o nome discipulado, às vezes usamos o nome MDA, mas não somos ligados à nomenclatura, apesar que usamos muita nomenclatura. Esse nome MDA também tem sido usado o seguinte, por outras siglas, né? Pessoas que inventaram aí, né? Por exemplo, um pastor, depois de ver toda a explicação, entender tudo, a visão e tudo, ele falou, não, eu sei o que MDA significa. Minhas dúvidas acabaram. mas outro lá em Osasco estava fazendo uma conferência, ele ficou tão empolgado, ele falou, que coisa linda, só que eu estou mais frustrado agora do que antes, porque até eu implantar tudo isso não vai ser brincadeira. Ele falou, MDA para mim significa, meu desespero aumentou. Mas essa sigla, a interpretação dessa sigla que eu mais gosto é o seguinte, sabe o que é MDA? Meu discípulo amado. Meu discípulo amado. Isso que eu mais gosto, meu discípulo amado. Porque mostra o coração de amar, de cuidar, de zelar. Não é um autoritarismo, não é um abuso de autoridade. Muito pelo contrário, é lavar os pés, é servir o meu discípulo e amá-lo. E o discípulo chama para o discipulador, meu discipulador amado. E o discipulador chama para o seu discípulo, meu discípulo amado. Tudo significa MDA. Agora, queridos, essas três coisas nós falamos desde o novinho na fé, bem novinho convertido, já explicamos para eles. Olha, a igreja tem muitos ministérios, muitas reuniões, programações, mas essas outras são todas eletivas. Você pode participar se você quiser. Temos realmente reuniões de cura, libertação, família, prosperidade. Temos tantas reuniões maravilhosas, ministérios com isso, ministérios com aquilo. Tudo isso eu não sou contra, mas eu sempre digo para eles, olha, esses outros ministérios e reuniões, você pode participar se você quiser. Agora, essas três coisas aqui são inegociáveis. Inegociáveis. Disso aqui nós não abrimos mão.
Temos faculdade teológica, instituto bíblico, curso de treinamento de líderes, tanta coisa. Mas eu sempre falo para eles, até o encontro do final de semana eu falo, essas coisas são boas para enriquecer o processo. Mas na Bíblia você não vai encontrá-las sendo usadas. Né? Instituto bíblico você não encontra na Bíblia. Agora, na Bíblia você encontra fazer discípulos, igreja na casa, igreja local. Essas coisas aqui que temos que priorizar. Porque se elas são priorizadas, de fato, de verdade, não só na teoria, mas na prática, aí a coisa explode. Aí a coisa explode. Então essas 3 coisas nós falamos são inegociáveis. E trabalhamos para que nada possa competir com essas 3 coisas. Protegemos essas 3 coisas como uma galinha protege seus pintinhos, sabe? É uma coisa muito zelosa, muito forte. Às vezes eu tenho sentido por radical demais. Mas hoje em dia as pessoas que antes me criticavam falam assim, agora eu entendi a visão. Que coisa linda. Por exemplo, quando a congregação é pequena, claro, não pode fazer assim, né? Quando é pequena. Porque você tem que... você não pode fazer isso que eu vou dizer aqui. Mas lá, sendo que a congregação é muito grande, o que nós fazemos? Até para ser membro de um ministério que nós chamamos de acolhimento, que é de diaconia, tipo assim, de entregar a folha de avisos na porta para quem está entrando, de limpar a igreja ou qualquer coisa, até para ser membro do ministério, tem que ser líder de célula. Líder de célula, que os irmãos chamariam de discipulador. Tem que ser líder de célula. Né? Antes, quando a congregação era menor, tinha que ser um membro fiel da célula. Né? Mas se a pessoa não tiver nessas 3 coisas aqui, antes dela até poder fazer um encontro para o novo convertido, ela tem que estar congregando já nas 3. Isso aí é desde a primeira semana, converteu, é colocado aqui. E essa prioridade sempre a prioridade. Essas 3 coisas, em termos estruturais. Amém? Bem, eu acho que já falei muito e quero abrir para perguntas. Lá atrás eu vi uma mão levantar. Como que a gente vai fazer? Pode vir correndo aqui fazer a pergunta no microfone, querido? Ou como a gente vai fazer? Eu fico com o microfone com fio e ele pega o microfone sem fio. É assim? Tá bem. Tá. Bom, agora aproveitar que já estou aqui mesmo. Sobre a microcélula, eu não entendi muito bem, outros companheiros estavam ali comigo, surgiu a dúvida. O discipulador vai se reunir com cada discípulo semanalmente? Isso. O que acontece é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. O pastor da igreja, os pastores, os presbíteros, vão discipular supervisores dos líderes, né? Os supervisores, 1 a 1, toda semana. Supervisores vão discipular o líder de célula, talvez 3, 4, 5, 1 a 1, toda semana. O líder de célula discipula vários auxiliares que estão preparando para se tornar líder de célula, 1 a 1, toda semana. Aqueles auxiliares ajudam ele a discipular 1 a 1 outros membros daquela célula, 1 a 1. E os membros discipulam outros membros e novos convertidos. Então todo mundo é vinculado 1 a 1, sendo bem cuidado 1 a 1. Porque nós falamos o seguinte, se a prioridade é discipulado, por que nós não estamos priorizando isso? E por isso que nós contamos os MDAs, né? Porque nós aprendemos um segredo. Para ajudar a igreja do Senhor Jesus a crescer, temos que ajudar a crescer as igrejas locais. Para ajudar a igreja local a crescer, temos que aumentar o número de igrejas nas casas. Para ajudar o número da igreja da casa a crescer, aumentamos os números de MDAs. Nós temos visto isso vez após vez. Às vezes o número das igrejas nas casas não está crescendo tanto. Mas eu não me preocupo se este número aqui estiver aumentando.
esse número muitas vezes por mês aumenta 100, 200. Aí eu já sei que nos próximos meses vai aumentar esse número. E na medida que vai aumentando esse número, vai crescendo a igreja local. Você está entendendo? Então nós priorizamos o discipulado. Contamos os números de discipulado. Porque isso é a prioridade toda. Deixa eu só lhe dar uma estatística rapidamente aqui, que o Carl Horton providenciou para nós. Carl Horton já faleceu, está na glória do Senhor, mas ele realmente, um homem muito humilde, quebrantado, e por conta própria, pagando as suas próprias passagens, ia para Santarém e nos aconselhar e nos ajudar. E ele foi que bateu muito nessa tecla, discipulado 1 a 1, tem que ter discipulado 1 a 1, tem que organizar isso. E eu falava para ele, é fácil na teoria, rapaz, mas como que eu vou pôr isso na prática? E saía muitas faíscas, mas Deus foi fazendo um milagre. Deus usou o Carl Horton muito na nossa vida. E o Carl Horton nos providenciou com uma estatística impressionante. O Carl Horton tinha o seu doutorado, né, em crescimento de igreja, do seminário Fuller, né, seu PhD em crescimento de igreja. E ele nos providenciou com essa estatística. A estatística diz o seguinte: isso é como os líderes eficazes de sucesso têm surgido. 0% surgiram no culto de celebração. Só assistir culto ajuda a enriquecer o processo, mas não gera líderes. 0% foram gerados através do que os peritos de crescimento de igreja chamam subcongregações. O que é isso? É reuniões menores, tipo reunião de jovens, reunião de homens, reunião de mulheres, ou reuniões onde um fica olhando para a nuca do outro. Isso inclui seminários teológicos, institutos bíblicos, escola de líderes, 0%. Isso aqui é muito bom para enriquecer o processo, mas em si não gera líderes. 10% dos líderes foram gerados em pequenos grupos. Isso inclui células, grupo de discipulado, grupo de 12, qualquer tipo de grupo pequeno onde fica numa roda investindo na vida um do outro. Isso gera líderes, é comprovado, mas são 10%. 90% foram gerados num trabalho de discipulado 1 a 1, quando um encostou no outro e falou, eu vou te mentorear, eu vou te ajudar, investiu na vida daquela pessoa. E pessoalmente eu creio que Jesus usou a maior parte do tempo dele discipulando 1 a 1. Eu posso estar enganado, mas eu creio isso. Por quê? Porque Jesus tinha os 12 aqui. Mas quando Jesus parava de viajar, às vezes ele conseguia ficar só ele com os 12. Mas a maioria das vezes, o que acontecia? A multidão vinha, não é mesmo? Quando que ele tinha tempo a sós com 12? Principalmente quando estava viajando. 50 quilômetros para cá, 30 quilômetros para lá. Para nós, o que é 30 quilômetros? É rápido. Mas para ele que ia a pé, demorava horas e horas e horas. E você já tentou andar por horas e horas numa estrada poeirenta e falar com 12 pessoas de uma vez? É quase impossível. Então ele pegava Pedro aqui, 3 horas com Pedro. Depois pegava João, 3 horas com João. E discipulava 1 a 1 esses homens, profundamente. E quando Jesus foi subir para o céu, ele não disse, ide e fazei 12 discípulos. Não. Ele falou, ide e fazei discípulos. E você vê o quê? Barnabé pegando Saulo, investindo na vida. Paulo pegando Silas. Depois pegando Timóteo. Depois pegando Tito. Você vê o próprio Pedro, diz a história da igreja, ele que foi o discipulador principal do João Marcos, né? E que discipulou profundamente João Marcos. Dizem os historiadores que o livro do Evangelho segundo São Marcos, na realidade, é o relato de Pedro sobre a vida de Jesus. Então, esses homens discipularam profundamente 1 a 1. A história da igreja demonstra isso claramente. E também as pesquisas demonstram claramente que é o tipo de discipulado que realmente traz muito, muito fruto e gera líderes. Amém. G1, de hoje em diante chamado G1.
Nós chamamos MDA, mas amém. A Azaf já começou um novo modelo, o G1. Amém, glória a Deus. Amém? Eu não sei qual é a próxima mão. Aqui, né? Amém. Quantos discípulos um discipulador discipula por semana, 1 a 1? Tá. E quanto tempo é essa reunião de discipulado? Tá. Essa pergunta é muito, muito boa, porque as pessoas, quando estudam esse modelo, automaticamente pensam, é impossível, nunca vou ter tempo, etc. e tal. Mas o grande segredo desse modelo é o seguinte, é que ela prioriza a qualidade na quantidade, acima da quantidade. Então, nós não temos um número fixo, porque tudo vai depender do tempo que aquela pessoa tem. Por exemplo, se ela trabalha de dia, estuda à noite, tem uma família com crianças pequenas, talvez ela vai discipular 1 ou 2 pessoas no máximo, por enquanto. Por enquanto. Agora, alguém cujo está aposentado, os filhos já estão grandes, tem muito tempo nas mãos, às vezes pode discipular muitas pessoas. Agora, o segredo também no discipulado 1 a 1, é que você não tem que ocupar uma noite da semana. Quando você mexe com a agenda de várias pessoas, é só uma noite mesmo da semana, durante o dia não dá. Mas quando é 1 a 1, você fala, olha, você, João, meu discípulo, toda quinta-feira, para o almoço, vamos reunir naquela pizzaria, já que é perto do seu trabalho, perto do meu trabalho também. Então, toda quinta para o almoço. Então, você vai ter que almoçar mesmo. Aproveita, almoça com o João e por meia hora, 1 hora depois do almoço, vai estudar a Bíblia com ele, vai orar com ele, vai investir na vida dele. Então, dependendo também a intensidade do discipulado e a fome do discípulo, às vezes pode ser curta ou comprida o tempo do discipulado. Mas tanto o novo convertido, e também a forma que discipula, porque tudo isso está bem estruturado, organizado, como discipular um novo convertido, como discipular uma pessoa um pouco mais madura na fé, tem um material e etc. Mas o importante, nós todos sabemos, no discipulado não é o material em si, mas é a transferência de vida, é conviver junto, é viver junto, é amar um ao outro e trabalhar, investir a sua vida. Então, esses vínculos podem se tornar permanentes para sempre. Eu tenho esse meu filho na fé e nós vamos crescer juntos no reino, é muito gostoso, né? E eu respondi todas as suas perguntas ou teve mais alguma? Olha, sim, é o seguinte, da forma, eu estou respondendo bem resumidamente, tem uma explicação bem mais profunda, mas resumindo aqui, nas camadas inferiores, ou seja, dos novos convertidos e tudo, o que acontece? Muitas vezes, o que acontece com outras estruturas mais rígidas, às vezes tem um cara que, um novo convertido, é até mais faminto e vai crescer mais do que esse discipulador que está um pouco devagar. Então, se eu manter aquela coisa rígida desde o começo, eu poderei, assim, emperrar a situação. Por outro lado, tem vezes que tem um novo convertido que ele quer continuar seguindo Jesus, mas é muito devagar. Então, eu estou crescendo aqui, ele não está no meu vácuo aqui. Então, agora o que acontece? Tem outros que não. Eu ganhei ele para Jesus, nós dois estamos crescendo junto, na visão. Então, a forma que o MDA funciona, que com mais detalhe, talvez eu possa explicar um dia pessoalmente ou qualquer coisa, que quando é assim, funciona bem, a pessoa está crescendo junto, pode ficar para sempre, desde o começo. Mas quando não vai dar muito certo, tem um sistema não traumático de realmente... é muito flexível e tem um sistema que não é traumatizante. Porque o próprio sistema vai pedir, na medida que eu estou crescendo, eu era um líder de célula, agora sou um supervisor. Mas o meu discípulo, que está bem devagarzinho lá,
não se tornou líder de célula. Então eu explico para ele com muito amor e carinho: olha, querido, agora eu vou colocar um dos meus discípulos que são líderes de célula para te cuidar, porque e tal e tal. Isso é quando eu quero. Quando eu não quero, eu posso continuar discipulando ele. Mas é toda uma explicação, mas é muito lindo como nas camadas inferiores a coisa se torna muito flexível. Nas camadas superiores, onde nós queremos um discipulado mais permanente, vitalício, aí ela se torna assim. Então é muito, muito lindo como funciona desse jeito. Porque o que nós procuramos fazer realmente foi uma salada santa de vários modelos, igual vocês fizeram aqui, né? Eu já estou aprendendo muita coisa aqui em Porto Alegre, porque vocês fizeram uma salada muito gostosa também. Eu acho que nós temos muito que aproveitar, misturando nossas duas saladas, aleluia. Amém. Tá bem, tem mais alguma pergunta? Sim, querido. Segundo a estatística, o que se busca realmente é a formação de líderes. Às vezes, quando se fala em discipulado, especialmente de uma herança no passado, eu quase sempre estava preocupado em ordenar a vida daquela pessoa, a focar a nível de caráter, corrigir os desvios, pôr em ordem ele como marido, como pai. Eu queria saber se o enfoque, quando fala de discipulado 1 a 1, se a ênfase é prepará-lo para ser um líder de célula. Que tipo de líder é esse? Se é o líder de célula e há essa preocupação generalizada entre todos, ou se a ênfase ainda também dá para esses novos, os fundamentos, ir avançando, e se despontar alguma característica de liderança, aí sim investir mais nele. E como é feito esse processo? Muito boa pergunta. Primeiramente, queremos entender uma coisa que é muito interessante. É claro que o novo convertido tem que ter os fundamentos da vida cristã. E na medida que vai crescendo, ele tem que ser edificado e se tornar um cristão maduro. Então é óbvio que vai ter um trabalho profundo no caráter e no relacionamento dele com Deus, com a família, com finanças, com o tempo, enfim, né, com como se relacionar com outras pessoas, na integridade, o caráter, tudo isso é muito, muito trabalhado. Só que não paramos aí. Não é um fim em si. Porque o que nós estamos trabalhando é para gerar discipuladores. Existe uma mentalidade errada que se espalhou na igreja, que diz o seguinte: nem todo mundo pode ser um líder. O outro dia até um americano me perguntou assim, meio assim: você acredita que todo mundo pode ser líder? Todo mundo é para ser líder? Eu falei para ele: olha, eu vou responder sua pergunta com uma outra pergunta. Eu falei assim: você acredita que a grande comissão foi dada para todos os crentes? Aí, ele é um missionário americano, né? Então, é claro, a grande comissão é para todo mundo. Eu falei: então você já respondeu sua pergunta. Porque a grande comissão fala o quê? Ide, fazei discípulos. Se eu estou fazendo discípulos, quem é o líder daqueles discípulos? É o discipulador. Então é óbvio, se todo mundo é para fazer discípulos, todo mundo é para ser líder. Nós temos até um lema lá que diz assim: todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Porque nosso alvo é gerar líderes compromissados. Então nós discipulamos com um propósito. Para me gerar um líder compromissado, eu tenho que dar os fundamentos da vida, da fé cristã, eu tenho que trabalhar na família dele, no caráter dele, nas finanças dele. É um discipulado profundo, mas não é um fim em si, só para gerar um crente gordo que só fica engordando, ouvindo a palavra e nunca trabalhando para Jesus. Não, é um discipulado com propósito. Eu estou gerando um discipulador fazedor de discípulos, um líder. Então esse é um alvo muito forte que nós temos, é o discipulado com propósito, gerando, né, mais uma vez o nosso lema: todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Primeiro nível de compromisso que o discípulo deve ter
como líder, é discipular outros. Depois ele se torna um líder de célula, depois se torna um supervisor e assim por diante. Nós temos a visão da pessoa chegar ao MDAS 3. Isso é outra. O João Comeski nos desafiou, aí juntos nós fizemos essa sigla juntos. João Comeski, uma benção. Mas o que é isso? É a pessoa, eventualmente, gerar 3 discípulos que se tornam líderes de 3 células. E ele continua discipulando aqueles 3 discípulos e supervisionando aquelas 3 células. Então, se ela não for tempo integral, talvez seja o máximo de crescimento que ela chega, porque depois tem que ser tempo integral. Mas pelo menos ela poderá ficar gerando líderes. E é muito lindo ver isso acontecer. Amém? Mais alguma pergunta? Sim, querido. A minha pergunta ela é um pouquinho diferente, eu queria usar a estatística, porque na realidade da Igreja de Santarém, que eu acho que é diferente da maior parte dos irmãos aqui, ela tem uma expressão muito forte na cidade. E ela utiliza, além dessa questão do 1 a 1, ela tem, você falou de televisão, tem publicações, né, tem esses eventos em estádio, o prefeito está lá, quer dizer, então ela tem uma expressão na cidade que projeta a igreja dessa forma. O quanto disso você acha que influencia nessa aproximação das pessoas? Ou você acha que isso aí, se tirasse essas coisas, a igreja lá continuaria dessa mesma forma, de acordo até com a estatística aí do... Eu creio de todo o meu coração, até porque nós vimos na nossa experiência, antes de termos essas coisas, nós já tínhamos essas coisas aqui praticando. E já estava sacudindo a cidade. Antes de ter televisão, antes de ser uma igreja conhecida nacionalmente, antes de tudo isso, antes de ter publicações. Inclusive, tinha uma irmã da nossa igreja, agora ela realmente é uma das donas de um jornal por escrito na cidade. Mas ela era a gerente comercial de uma rádio católica. E na época que nós estávamos pensando em comprar televisão, ela ouvia o padre, que era um dos diretores desta rádio católica, ligando para empresários da cidade católicos e dizendo: nós temos que comprar essa televisão, porque a Igreja da Paz está com plano de comprar. E se ela já está tomando conta da cidade do jeito que é, imagina se ela comprar a televisão, aí que ela toma conta da cidade mesmo, e tal e tal. Então, quer dizer, o padre já estava dizendo, né, a Igreja da Paz já está assim, tomando conta da cidade, na opinião dele, né? Então, isso era antes da gente até ter uma televisão. Então, essas coisas só vieram para enriquecer o processo, na realidade. Mas já estava funcionando. Isso para acelerar também o processo. Sim, querido. Em alguns outros modelos, eu tenho visto, por exemplo, um menino de 17 anos responsável por 40 células. Existe um critério básico de fundamentação de uma pessoa para que ele possa assumir responsabilidade com uma igreja na casa, com um número determinado de pessoas? Porque, por exemplo, um menino ser responsável por 30, 40 células, que tipo de responsabilidade, que tipo de tempo ele vai dar, que tipo de assistência tem, que tipo de competência ele vai ter na sua vida e envergadura que ele vai ter para assumir o cuidado de vidas, que é alguma coisa tão sério em tudo isso que Deus tem nos ensinado. É verdade. Olha, através dos anos e de muita pancada na cabeça e muito sofrimento, foi sendo desenvolvido assim umas normas muito preciosas. Por exemplo, para se tornar um líder de célula, nós temos o que nós chamamos de trilho de liderança, que leva a pessoa desde ela se converteu hoje, aí ela tem 24 passos que ela faz para poder se tornar um líder de célula. Nesses 24 passos está incluído desde o primeiro passo, que é contato em 24 horas, até passos mais profundos. Ela vai ter que, para o nosso encontro de final de semana, ela vai ter que ser discipulado 1 a 1 até um certo nível dentro do livro, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, dizimista, ter uma família. Se não ganhou a família toda para Jesus, mas está indo naquela direção, ter um casamento razoavelmente exemplar, as finanças têm que estar se ordenando, e etc. Então, tem um monte de qualificações. Ela tem que ter pelo menos 2 discípulos já
MDA2, que nós chamamos, ela tem que ter pelo menos 2 discípulos. Enfim, tem vários detalhes para ela poder se tornar um líder de célula. Aí, para ela crescer, também tem outros detalhes. Antes de tornar um supervisor de área vai entre 12 e 40 células. Aí as qualificações são muito mais fortes. Por exemplo, para alguém poder se tornar um supervisor de área, cuidar de 12 a 40 células, ela tem que já ter ganho sua família toda para Jesus. Né? Então ela entra em crise, ela ora, aplica a fé, declara, vai atrás, ganha a família para Jesus. Ela não pode ter dívidas e nem comprar coisas a prazo mais, né? A não ser que seja um imóvel, porque o imóvel vai valorizando, mas coisas que desvalorizam, como carro, ela não compra mais a prazo. A regra geral é essa. Ela, como eu disse, tem que ter ganho a família para Jesus, tem que ser uma pessoa exemplar no trabalho. Muitas vezes, antes de deixar alguém se tornar um supervisor de área, nós vamos perguntar para o patrão: ele é bom trabalhador mesmo? Ela é boa trabalhadora? Né? É exemplar? Então, temos um monte de critérios, além das listas para se tornar presbítero na Bíblia, em Tito e Timóteo também, aquelas listas também. Por quê? Porque supervisor de área para nós já é um presbítero leigo, como se fosse. Ele já cuida de 12 a 40 células, né? Então, ele não é tempo integral ainda, né? Porque ele vai se tornar tempo integral ao chegar a 100 células. Mas ele tem discípulos tão fortes que estão ajudando ele a cuidar de várias outras células. E vários discípulos. Ele tem uma rede muito forte já com ele, para ele poder se tornar um supervisor de área. Então temos um monte de qualificações, a coisa é muito séria, mas as pessoas, parece que quanto mais difícil a gente faz a coisa, mais eles querem aceitar o desafio, sabe? É interessante. Eu aprendi um negócio. Se você fazer assim, normas bem fracas, bem medíocres, vai atrair pessoas medíocres. Mas se quiser atrair os nobres, põe normas bem nobres. Interessante como temos líderes assim que inspiram a presença de Deus, o caráter de Cristo, porque eles pagaram um preço muito alto para chegar onde eles chegaram, sabe? Quando alguém chega a ser um obreiro tempo integral lá, é porque pagou um preço muito grande. É muito, muito lindo ver isso acontecer. E, por incrível que pareça, tem adolescentes lá que você diria, não é possível, sabe? A vida de Deus, o exemplo dessas pessoas, no seu trabalho, ver o que o patrão diz, é uma coisa fabulosa. Então, realmente, é a força do discipulado a um. Ela faz uma diferença total na vida. Eu queria saber, assim, como é a dinâmica de funcionamento das igrejas nos lares, né? Existe, assim, é mais focalizado em ensino, ou existe o partir do pão, comer juntos, dar risada juntos? Como que é essa dinâmica do funcionamento do encontro nos lares? Muito bem. Antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu só perguntar. João, nós temos... É só essa mesmo? Essa última? Pode continuar, tá. Olha, o que acontece é que nós fomos muito influenciados, sem vocês saberem, por vocês, muito mesmo. Anos atrás, o pastor Paulo Henrique, da Igreja Luz para os Povos em Goiânia, muitos anos atrás, ele foi lá no treinamento de líderes que nós tínhamos, e ele falou muito sobre grupos familiares que chamava na época. E ele deu uma mensagem que depois nós intitulamos Purê de Batata, dizendo ele, se eu não me engano, ele pegou com os irmãos daqui. Quem é o autor do Purê de Batata? João Nelson, né? João Carlos Ortiz, eu não sei quem é, eu só sei que é o Espírito Santo. E, meu irmão, essa ideia de Purê de Batata nós desenvolvemos, aprofundamos e temos usado demais, uma mensagem tão gostosa. Aonde eu vou, se uma igreja não está em células e ela está com vontade de entrar em células, é só pregar essa mensagem de Purê de Batata e todo mundo quer participar de uma célula, porque é impossível uma célula praticar o purê de batata e não ser deliciosa. É muito gostoso. Essa comunhão, esse estar juntos. Ai, meu irmão, eu conto minha experiência, que eu já era pastor, nós já tínhamos muitos grupos familiares,
mas eu não estava tendo essa comunhão gostosa. E eu vou te falar, isso para nós é um dos segredos principais. Agora, na própria reunião da célula, aquela comunhão também é muito deliciosa, mas nós dizemos que aquilo é só 40% da comunhão que deve acontecer entre os irmãos, porque diariamente, diz a Bíblia, estavam juntos, né, no templo e nas casas, diariamente, diz a Bíblia. Então, todo dia procuram fazer alguma coisa, não com todo mundo da célula, mas com 1 ou 2 da célula, toda hora juntos, muita comunhão, muito andar juntos. Agora, na reunião da célula, nós temos 7 coisas que esperamos que todas as células vão fazer, né? 7 coisas, entre elas louvor, a palavra, né? a marcha do alimento para os necessitados, a oferta, a oração para as necessidades, um tempo onde o líder da célula compartilha a visão, algum aspecto da visão, ou de discipulado, ou de ser um anfitrião, enfim, sempre tira uns 5 minutos para passar a visão, para passar os alvos da célula, qual é a data da multiplicação. Toda reunião ensinamos que eles devem estar falando da data da multiplicação, de ganhar, de crescer. Toda hora tem que se manter extrovertidos. O purê de batata, quando ele fica introvertido e vira uma panelinha, aí vai ficar azedo, vai azedar o purê. Então, para o purê de batata nunca se azedar, tem que ser extrovertido, sempre aberto, sempre trazendo novas pessoas. Nossas células são super evangelísticas, um evangelismo agressivo, mesmo que tem muita comunhão, muita edificação, mas toda hora aberto para receber novas pessoas. É uma coisa muito, muito dinâmica, muito gostosa. Ainda sobre o discipulado 1 a 1, quando alguém tem um grupo de 10, 12 discípulos, ele vai se encontrar semanalmente com um discípulo desse grupo de 10, 12 que ele tem, ou ele vai trabalhar especificamente toda semana com uma pessoa desse grupo? Sim, boa pergunta. Eu admiro demais o modelo aqui de Porto Alegre, eu acho muito lindo e eu estou assim impressionado. Eu sei que aqui é um pouco diferente, reunir em grupo, que também é muito importante com os discípulos, e depois, uma vez, talvez cada 15 dias, alguma coisa assim, tem uma reunião formal. Mesmo que está toda hora junto, toda semana estão juntos, 1 a 1 também, informalmente. Acho isso lindo. Mas no nosso modelo lá, nós sugerimos que a pessoa tenha menos discípulos, se for necessário, mas que ela cuide muito, muito bem de cada um deles. Então, que ela reúna toda semana, 1 a 1. Agora, não é uma coisa rígida, religiosa, né? De repente, não alguma coisa surgiu, então posso falar para o meu discípulo, olha, querido, hoje, essa semana não vamos reunir, porque eu estou viajando, qualquer coisa, mas já que nós reunimos toda semana mesmo, na semana que vem, no mesmo horário, quinta-feira para o almoço, ou seja, quando for, nós vamos estar juntos de novo. Amém, amém, glória a Deus. Então não é uma coisa horrível se faltar um discipulado também, mas que procuramos ser fiéis, porque nós sabemos como o ser humano é acomodado. Se começar a colocar só uma vez, né, tal, 3 semanas, então de repente faltou uma vez, aí passou 6 semanas, enfim. Então procuramos ser um pouco zelosos. Queria pedir que o pastor desse uma explicação a respeito desse retiro de final de semana. Volte meio você está falando, seria importante saber. Tá. Obrigado. Sobre esse retiro de final de semana, nós aprendemos muito com o modelo G12. A primeira vez que eu fui para a Colômbia, eu fiz o encontro lá com os colombianos. E depois não implantamos imediatamente, mas fomos aprendendo e vendo várias facetas desse encontro para novos convertidos. Fomos mudando algumas coisas e adaptando, até porque G12 não é que iniciou com esse encontro. Quem teve a ideia do encontro final de semana é uma outra igreja em células, num outro modelo, lá da África, na Costa do Marfim. Então, um pastor de lá que realmente gerou essa ideia, o César Castellanos copiou dele, né? E é uma ideia fantástica, porque lá na África chama-se terapia da alma, né? Foi o primeiro nome para isso. Então, a realidade parece quase coisa da Universal, mas é muito semelhante ao G12, mas tem alguns aspectos bem diferentes. Por exemplo,
Algumas daquelas coisas mais polêmicas, radicais e estranhas, não temos, mas é muito precioso, né? Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. As pessoas que têm feito, que vieram de outros modelos, falam, nada se compara, é uma coisa muito preciosa. Agora, deixa eu até abrir um parênteses aqui, porque tem alguma coisa a ver com isso. Uma vez por ano, nós temos o que nós chamamos a Conferência Nacional da Visão do MDA para pastores e líderes. Esse ano será a 5ª Conferência Nacional. Essas conferências têm atraído centenas e centenas de pastores e líderes de todo o Brasil. Esse último ano tinha até de Portugal e da Argentina. E tem sido assim muito precioso, porque durante o dia a pessoa estuda a teoria do modelo, os detalhes. E à noite levamos elas para ver, mais ou menos numa semana normal, como a igreja funciona. As células, o treinamento de líderes, todo o funcionamento. E no domingo, os cultos de celebração. Então, ela pega a teoria e a prática. Agora, no final de semana, antes dessa conferência, sempre temos esse encontro onde é aberto a pastores e líderes de fora que querem vir e fazer e ver como é na prática. É o final de semana antes de começar, porque a conferência começa numa terça de manhã. Naquele final de semana antes, tem esse encontro para os que querem fazer. Aqui. Sim. Aonde é? Ah, tá. Quando o irmão mencionou a respeito de que a base era uma igreja cheia de Jesus, na prática, assim, se hoje tu pregasse o evangelho para alguém e ele se convertesse contigo, o que teu coração está cheio para poder dizer para essa pessoa e levar ela na prática, em passos práticos diários, a ser uma pessoa cheia de Jesus? Tá, a primeira coisa é que não tem atalho, ela vai ter que tirar tempo com Jesus, ela vai ter que pagar um preço para... A Bíblia fala, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Então, ela vai ter que tirar tempo para se achegar a Deus. E eu iria, então, trabalhar muito no tempo a sós dela com Deus e no alfabeto cristão, né, obedecer, e que ela possa realmente aprender, realmente na prática, vivenciar o senhorio de Cristo na vida dela e cultivar a intimidade com Deus, através da adoração, através da oração, da comunhão com Deus, da intimidade, e também ajudá-la a aprender a ouvir a voz de Deus, pela palavra e pelo Espírito e pela cobertura dela. Hoje à noite, se Deus permitir, se Deus continuar me liderando, me dirigindo como eu estou pensando, eu vou estar trabalhando mais em cima disso aqui, como é feito esse discipulado, mas de uma forma assim, mais na prática mesmo. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Uma das razões que eu creio que esse discipulado tem funcionado tão bem lá, é porque eu vivenciei isso. Eu era um cristão derrotado. Se não fosse pelo discipulado, eu fui cobaia da visão. Eu jamais imaginava que eu tinha que sofrer tanto. Mas, depois de tanto sofrimento, eu fui cobaia dessa visão. E eu fui discipulado. E eu andei em vitória. Então, esse discipulado 1 a 1 faz toda a diferença, nós temos visto, em ajudar a pessoa a aprender a cultivar essa intimidade com Deus também, aprender a ouvir a voz de Deus, etc. Isso no individual. Quando chega um grupo, então, por exemplo, o irmão fala daquilo que Deus tem feito na igreja, nós que estamos olhando agora de fora, estamos vendo o edifício, vamos dizer, já numa construção avançada. E é muito perigoso a gente olhar para essa obra tão grande e querer continuar lá do 7º andar. Exatamente. Há um risco de cairmos, né? Qual seria o primeiro passo para um grupo começar do zero, para que a gente não possa correr esse risco de querer começar do andar errado? Muito boa pergunta. Se a congregação já existe, né, e ela realmente é uma congregação nos moldes tradicionais, o que eu diria para ela? Eu diria para o pastor, primeiro, ele tem que ter a visão dentro dele. Ela tem que entrar na veia dele. Para isso acontecer, não só ele tem que estudar teoria, mas ele tem que vivenciar. Como é isso? Porque, veja bem, o grande erro de muitos pastores que tentam implantar o modelo é o seguinte: eles vão para uma conferência como essa, aí pegam as apostilas, tudo,
Aí eles sabem a teoria. Aí chegam na igreja deles, vamos dividir toda a igreja então em grupos e tentam implantar. Eu vou te falar, quando funciona qualquer coisa, é milagre. Porque, imagina, se isso aqui fosse uma conferência de construção, e eu fosse um mestre arquiteto, engenheiro e construtor, e eu fosse dar aqui muitas aulas de como construir casa, mas aí vocês voltam, pegam vários líderes e ensinam cada um a construir casa, tudo só na teoria. Nós não colocamos nenhuma vez a mão na massa. E aí você colocasse esses líderes que nem ouviram do mestre, arquiteto, engenheiro, mas ouviram de um outro que pegou dele, e aí está tentando todo mundo construir casa. Imagina, quem gostaria de morar numa casa dessa, né? Então, está tudo na teoria. Não tá... Como que aquele pastor, aquele presbítero, pode implantar na congregação dele, se ele não está fazendo primeiro? Então, primeiro, ele tem que entender, a coisa tem que entrar na veia dele. Depois eu diria, tira umas férias de uma igreja onde está funcionando, e só congrega lá. Deixa entrar na veia dele, só congrega, vê o funcionamento, só fica lá. Só congregando, estudando, entrevistando os melhores líderes de célula, os discipuladores, aprendendo. Uma vez que entrou, que ele sabe como a coisa funciona, porque ele congregou bem. Aí ele volta para a congregação dele, toda a programação continua normal, mas paralelo, ele começa com uma célula protótipo e com alguns discípulos. E trabalhando, aquela célula começa a crescer, multiplicar, eventualmente essa nova igreja toma conta da outra, sabe? Sem trauma, sem perder ninguém, tem que ser uma transição muito amorosa, muito legal, e não é tão difícil fazer isso, porque nós temos visto muitas e muitas igrejas fazerem isso. Então, eu estou resumindo muito rápido aqui esse processo, mas a ideia toda é começar uma célula protótipo, onde ele vai liderar, onde ele vai abrir a casa dele, ele vai aprender na prática, ter o sucesso primeiro. E uma vez que está tendo o sucesso, aí ele poderá gerar outros discípulos que vão fazer a mesma coisa. E aos poucos, eles vão mudando os paradigmas da igreja local. O modelo em si é muito relativo, porque nós estamos aprendendo e crescendo, toda hora está mudando, né? E temos tanto para aprender e crescer, e toda hora vamos ficar. E não cremos que é o melhor modelo, é só um dos modelos que o Espírito Santo tem gerado, e estamos crescendo e aprendendo com outros modelos. Baby. Sim. O último, o Jones disse. Uma igreja na casa é o encontro de MDAs? Não. Porque a igreja na casa, ela tem que ter todos os aspectos, na minha opinião, diferentes de uma igreja local. Ou seja, de uma forma sucinta, ela tem o DNA de uma igreja mesmo. Por ter o DNA de uma igreja mesmo, ela é muito evangelística, ela é muito... ela tem comunhão, ela tem tudo. Não é só um grupo de discipulado. Agora, uma vez por mês, ou quando der, o discipulador... ele reúne com seus MDAs em grupo também. Em grupo também. Vocês querem saber? Isso nós chamamos GD, Grupo de Discipulado. Mas isso não é uma... Agora, os tempo integral reúnem, além de 1 a 1 toda semana, reúnem também em grupo toda semana, os tempo integral. Mas o discipulado é feito prioritariamente 1 a 1. E em grupo, quando der e tal, uma vez por mês, alguma coisa assim, em grupo. Mas, normalmente, esse discipulado sempre são pessoas dentro da mesma igreja na casa. Então, eu estou com o meu discipulador uma vez por semana, 1 a 1, uma vez por semana na igreja na casa e uma vez por semana na igreja local. Né? Pelo menos essas 3 vezes, além das outras refeições e toda a espontaneidade. E talvez uma vez por mês no grupo de discipulado. Amém. Aleluia.